estudos, tá? Ainda sobre calor, temperatura, né? E daí vem a sensação térmica também. Então, bora lá. A gente está falando sobre as escalas, né? Que são 3 escalas que a gente tem. O Fahrenheit, tá aqui encoberto. Aí vem o Celsius e vem ainda a escala de Kelvin, certo? Deixa eu colocar aqui para apresentar novamente. E daí, né, existem diferenças entre elas, a forma de medição de temperatura, né? Existe um zero absoluto, que é teórico, né? Na verdade, ele basicamente não chega a ser alcançado, tá? Mas é um zero absoluto teórico. E, né, a mais utilizada por nós aqui é a escala de Celsius, né? Que tem 0 graus de temperatura de fusão, 100 graus a temperatura de ebulição, quando a água começa, né, a transformar em vapor. Temperatura de fusão é quando ela sai do estado sólido para o estado líquido. Bom, e o que seria a sensação térmica, né? O calor é a energia térmica, beleza. A temperatura é a medição dessa energia. Então, se a gente coloca lá uma panela no fogo para esquentar, ela começa a receber calor, né? Ela está recebendo energia térmica. Se eu coloco um termômetro dentro, eu estou verificando a agitação dessas moléculas, eu estou verificando a temperatura. E o que seria a sensação térmica? Trata-se de uma percepção do ar, qual pode diferir muito da temperatura real. Eu acredito que vocês já devem ter saído de um local muito quente, né? Por exemplo, a gente quando vai caminhar, né? E daí está próximo do meio-dia, está muito quente. Quando a gente adentra num local cuja temperatura esteja um pouco mais baixa, a gente tem aquele choque térmico, tá? As pessoas que estavam lá dentro não vão sentir tanto esse choque térmico. Por quê? Porque elas já estavam em total equilíbrio com o ambiente. Já você não, você vai sentir como se aquela sala estivesse muito fria, né? Se, por exemplo, você entra numa sala com ar-condicionado, você vai sentir como se aquela sala estivesse muito fria. Então, a sua sensação térmica é muito abaixo do que a temperatura real, tá? Então, a lógica é exatamente essa. A sensação térmica, ela leva em conta alguns fatores, né? Então, o vento, por exemplo, está relacionado com um desses fatores. Quando está ventando muito, a sensação térmica da gente faz com que a gente ache que a temperatura está mais baixa, certo? Mais baixo do que aquele marcado pelo termômetro. Então, ó, nesse exemplo, com ventos de 14 km de temperatura marcada pelo termômetro de 5 graus Celsius, a sensação térmica é de -1, tá? Quando o vento está, né, com uma grande velocidade, a gente acaba sentindo como se a temperatura estivesse mais baixa. E daí a gente fala em equilíbrio térmico também, gente, aproveitando a deixa, né, que é a situação obtida após 2 ou mais corpos trocarem calor e entrarem e alcançarem uma temperatura igual entre si, tá? É quando você, no exemplo que eu dei, quando você entra na sala e passa um pouquinho de tempo lá naquela sala, o seu corpo estava mais quente e vai trocar calor com o ambiente. Então, daqui a pouco você não vai sentir essa diferença entre as temperaturas da sala para o seu corpo. Do mesmo jeito, se você pega água quente e coloca água fria, quando você mistura os dois, vai dar uma água morna, que é exatamente o intermédio entre uma temperatura e outra. Mais um exemplo, se você pega um líquido a 50 graus Celsius e outro a 20, quando mistura os dois entram em equilíbrio, ou seja, o meio do caminho entre os dois. E além disso, a gente tem para falar sobre dilatação térmica, que é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. Esse daqui é fácil de entendimento. Você, por exemplo, já deve ter percebido que as substâncias, quando estão em um local quente ou em uma superfície quente, elas tendem a se dilatar. Um exemplo que a gente tem aqui é uma garrafa, por exemplo, com a bexiga na ponta, e daí quando a água começa a aquecer, essa bexiga começa a encher, exatamente porque o ar que está aqui dentro ela se dilata. Mas na prática, você coloca a tampa em cima de uma panela e daí daqui a pouco, quando começa a esquentar, a tampa está caindo. Por quê? Porque a panela, ela devido à energia térmica que ela recebeu, ela se dilatou. Então a tampa acaba caindo na panela, tá? Se não for do encaixe perfeito, né? Então, é isso basicamente, gente. A gente vai para as atividades agora, beleza? Valeu!